Linhas Vermelhas com Miguel Prata Roque, habitual participante deste espaço, e Paulo Núncio Dádia, que hoje substitui a Cecília Meireles. Muito boa tarde. E vamos começar por esta questão das câmaras a contornarem a proibição meia hora antes. Ouvimos aqui o organizador das festas, um dos membros da organização das festas ali no Ribatejo, a dizer que tomou essa decisão, porque foi um ano de trabalho. E há pouco ouvimos o presidente da Associação Nacional de Bombeiros a dizer que é preciso proibir, é preciso ter esta coragem. Acha que é por aí? Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa tarde, Teresa, boa tarde, Miguel. Eu acho que sim, que é preciso ter a coragem de proibir. E diria que esta decisão tomada pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos é uma decisão a todos os níveis condenável. Porque é uma decisão que é tomada face a um alerta que já tinha sido anunciado a todo o território continental e na aproximação de uma semana particularmente difícil em matéria de incêndios. Eu acho que o Secretário de Estado teve bem, quando veio hoje a público, penso que aqui na SIC, repudiar aquilo que aconteceu e fazer um apelo para que não volte a acontecer. Eu acho, aliás, que o Governo tem estado bem. A Ministra da Administração Interna teve particularmente bem na intervenção que fez ao país ao decretar os 5 dias de estado de alerta nesta semana, que é uma semana particularmente difícil. E acho que a Câmara de Salvaterra de Magos, assim como todas as outras câmaras, e independentemente da cor partidária, penso que é do PS, mas se fosse do CDS eu estaria a dizer exatamente o mesmo, esteve muito mal, porque optou pela festa em vez da ordem e pondo em causa, objetivamente, a segurança e a tranquilidade das populações. E eu devo-lhe dizer que tenho alguma curiosidade em ver qual vai ser a reação das populações nas eleições autárquicas marcadas para o dia 12 de outubro. E acha que vai ser o quê? Quer adivinhar? Não quero adivinhar, eu quero acreditar que as pessoas percebem de facto o perigo que consiste nos incêndios. Não é possível as pessoas abrirem o Jornal da Noite ou outros telejornais de outras televisões e verem o horror que é, as vidas que são postas em causa, os danos que são causados pelos incêndios e depois acharem normal antecipar-se uma hora numa festa para que o fogo de artifício ultrapasse a limitação que foi imposta pelo Governo. Não é possível. Eu quero acreditar que as pessoas olham para este assunto com seriedade e que, por isso, estas decisões terão que ter consequências nos atos eleitorais. Miguel, sobre esta... Bom, quer dizer, sobre esta razão... Esta batota, desculpem eu estar a dizer, mas é basicamente... Mas é mesmo uma batota, infelizmente. Eu percebo esta notícia assente em redes sociais. Eu estava convencido que nós hoje vinhamos cá discutir. Eram as declarações incendiárias da Ministra do Trabalho, que lançou qual pirómana declarações gravíssimas sobre o direito à habitação. Já lá vamos, mas nós somos dias e dias a falar de incêndios. Portanto... Quanto a este tema menor sobre saber se as comissões de festas lançam ou não lançam foguetes, tenho pouco a dizer, devo dizer. É menor porquê? É melhor por isto. É menor por isto. Não há aqui responsabilidade nenhuma de nenhuma Câmara Municipal, porque as câmaras municipais não têm competência para exercer poderes da autoridade e poderes policiais. Havia uma declaração que estabelecia um estado de alerta que proibia a realização destes fogos pirotécnicos. Mas, curiosamente, esse alerta, essa proibição, apenas ocorria à meia-noite de sábado. Qualquer pessoa que conhece a realidade destas comunidades rurais portuguesas sabe que os imigrantes estão em Portugal desde a semana passada e que estas festas são habituais. Ninguém quis acabar com a festa, não é? O Governo reuniu em Conselho de Ministros na quinta-feira. Devia ter sido na quinta-feira que ele proibia todas estas atividades durante sexta e durante sábado. Portanto, é um bocadinho também ridículo nós estarmos a fazer este tipo de alertas quando já sabia há uma semana atrás que estas temperaturas iam ocorrer e que nós tivemos, por exemplo, um inverno altamente chuvoso que trouxe, por exemplo, vário material combustível. Eu acho que sobre isso é que nós devíamos discutir. Devíamos discutir por isto, porque a Agência de Gestão de Fogos Florestais Rurais está sem dirigentes nomeados desde setembro de 2024. O Primeiro-Ministro, que antes dirigia essa mesma agência. Essa agência estava sob a égide do Primeiro-Ministro durante o governo de António Costa, decidiu remeter a gestão dessa agência para o Ministro da Agricultura, que é o último ministro colocado na hierarquia do governo. Por outro lado, eu também trago aqui dados relativamente aos apoios do ICNF relativamente
à desmatação e à limpeza de zonas florestais. Por exemplo, em 2020 foram limpos 539 hectares. Em 2023, 1.062. Em 2024, já a responsabilidade do PSD, apenas 610. Este ano, por exemplo, chegam-me relatos de que nem sequer estava orçamentado apoio por parte da Autoridade de Prevenção e de Proteção Civil para estes fogos, que são fogos preventivos realizados durante o inverno. Ora, a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, não tem responsabilidade por isso, mas a Ministra Margarida Blasco tem. Porque o que este Governo devia ter feito durante o inverno e a primavera era, perante um inverno chuvoso, em que cresceram matas, urzes, floresta, este Governo tinha que ter apostado na prevenção e não apostou. Obviamente que estes incêndios são... Eu vou ser claro, qualquer governo enfrenta estes fenómenos no verão e vai enfrentar cada vez mais nos anos vindouros. Mas aquilo que me parece é que, sinceramente, houve uma desgraduação política da noção de que é preciso apostar e também investir dinheiro nesta mesma vertente, e isso preocupa mais do que saber se uma comissão de festas lança ou não lança foguetes numa zona que é uma zona agrícola e não propriamente uma zona florestal. Porque estamos a falar de Salvaterra de Magos. Eu conheço bem a zona porque sou ribatejano, vivi em Vila Franca de Xira, fui muitas vezes a Valada, fui muitas vezes a Salvaterra de Magos, conheço Marinhais, tive colegas de escola que vinham de Marinhais para Vila Franca ter aulas. Estamos a falar de uma zona agrícola, onde há essencialmente produção de melão, onde há produção de tomate. Portanto, também não estejamos a criar factos só porque o Twitter acha engraçado falar no comunicado da Comissão de Festas. Eu não posso deixar passar em claro isto que foi dito pelo Miguel Prata Roque. Ouvir um representante de um partido da oposição, já não o principal partido da oposição. Eu não sou representante de ninguém, eu nem dirigente. Ou membro de um partido da oposição, que já não é o principal partido da oposição. Desvalorizar e relativizar aquilo que se passou em Salvaterra de Magos não pode deixar de passar sem uma crítica. Vamos lá ver. Objetivamente, esta queima, estes fogos de artifício provocaram 5 princípios de incêndio. Por isso tiveram efeitos. E os fogos matam. Os fogos destroem. E por isso os fogos têm uma perigosidade que eu não esperava que um membro do Partido Socialista viesse hoje aqui, a propósito de festas de imigrantes, justificar uma decisão que é uma decisão objetivamente errada. E nós prestamos um mau serviço ao país quando, aqui na televisão, num debate, tratamos estes assuntos com esta ligeireza. No entanto, o Miguel chamou mais a atenção para a prevenção. Era preciso. Não, mas eu estou a falar especificamente deste assunto. Falou-se do Twitter, falou-se das redes sociais, falou-se das festas de imigrantes e não se falou do mais importante. Os fogos matam. Matam pessoas. Os fogos destroem vidas. Não é Salvaterra de Magos, não vale património. Não vale a pena essa dramatização. Os fogos são realmente uma chaga, um flagelo que nós temos que combater. E não combatemos com essa ligeireza e com essa falta de responsabilidade. Então houve ligeireza na preparação desta época de fogos? Pelo contrário, eu acho que o Governo tem atuado com toda a diligência e com toda a prontidão. Aliás, o facto do Governo ter decretado por antecipação este estado de alerta durante 5 anos, estes 5 dias, demonstram efetivamente que o Governo está preparado para responder a esta questão. E já agora deixe-me dizer-lhe, nesta questão dos fogos, é importante nós olharmos e analisarmos a questão com base em factos objetivos. E há dados que existem, que são objetivos e que não têm sido falados no debate público. Deixe-me dar 3 exemplos. Em primeiro lugar, até agora, em 2025, registou-se uma redução de 24% dos incêndios rurais face à média dos últimos 10 anos. Isso é um dado importante. Em segundo lugar, até agora, em 2025, houve também uma redução dos hectares ardidos por incêndio. No período entre 2014 e 2024, arderam 10 hectares por cada incêndio, agora arderam só 7 hectares por cada incêndio. É outro dado importante. Um terceiro dado muito importante e que demonstra a eficácia e a eficiência do nosso sistema. O nosso sistema é muitas vezes criticado, é sujeito a críticas públicas. É importante também referir que é eficiente. Eu penso que pouca gente saberá que 95% dos incêndios são debelados nos primeiros 90 minutos, na primeira hora e meia. Isto demonstra o profissionalismo
e a eficiência do nosso sistema e dos nossos bombeiros, dos nossos profissionais, operacionais, da proteção civil, dos nossos militares, que têm dado uma enorme ajuda. E por isso, nós estamos um pouco melhor do que a média dos últimos 10 anos e, de facto, há aqui uma palavra de reconhecimento e de gratidão para os nossos operacionais que combatem todos os dias, em situações muitas vezes muito difíceis, os incêndios em Portugal. Teresa, uma intervenção muito curta. Para depois avançar. Eu não estava a desvalorizar a importância da prevenção nas comunidades locais e nas comunidades rurais. E o Paulo tentou transler as minhas declarações. Aquilo que eu disse é que não me parece que este episódio, que é um episódio próprio de redes sociais, seja relevante na discussão que estamos a ter. O ponto é esse. Não, é mesmo isso. É que não é. Quem abandonou, é que não é. Quem abandonou a política de prevenção junto das comunidades locais e das comunidades rurais foi o governo atual. O mecanismo das aldeias seguras foi completamente descontinuado. Todas as medidas da Agência de Gestão de Incêndios Florestais Rurais foram descontinuados. O Paulo, mais uma vez, está aqui a torturar números, porque veio trazer a média dos últimos 10 anos. Porque fizesse a média dos últimos 4 anos, veria que a área ardida e o número de incêndios ocorridos já este ano é muito superior a 2024, a 2023 e a 2022. Não é verdade. Porque, de facto, entre 2014 e 2017, entre 2014 e 2017, de facto, o número de área ardida era altamente superior àquele que nós verificamos nos dias presentes. Isso alterou-se por via precisamente da reestruturação e da criação de um programa nacional de gestão e de controle de fogos florestais e manifestamente parece-me que a diferença entre os dois governos essa então é tão grande que os números que nós estarmos em 31 de dezembro de 2024, 2025 falarão. Miguel, avançamos para a Ministra do